Olá pessoal, vamos para mais uma aula para o dia 10/9. É importante que a gente tenha avançado nos nossos conceitos e na medida que nós formos avançando, nós vamos dando umas retomadas, mas também reforçando outros conceitos e assumindo outros conceitos na medida em que nós avançamos na nossa aula. Já abordamos uma série de conceitos não, sobre a psicologia social comunitária, no sentido de falarmos sobre conceitos de sociedade, o significado, né, o significado que ele é um polissêmico, identidade cultural, concepções e concepções de comunidade e representações sociais, falamos disso também. Isso converge para os grupos comunitários e aí sim nós temos uma série de características, cada grupo comunitário tem uma característica específica que a gente vai, à medida do possível, ir avançando. Porém, há muitas considerações em comum, por exemplo, a missão de um grupo comunitário, os conceitos mais gerais, ou seja, para alguns grupos comunitários existe uma missão específica, para outras, entretanto, diferentes, né? O papel e como fica o papel do psicólogo aí no contexto social, né? Ou seja, como é que o psicólogo social atua? Isso tudo a gente discutiu intensamente, né? E na medida que nós estamos avançando vamos avançando nas nossas aulas, nós vamos observar que alguns conceitos retoma e reforça os conceitos, ou seja, nós procuramos dar a esse conceito um corpo mais sólido, mais consistente, para que possamos entender principalmente qual é o papel do psicólogo social no momento atual, ok? Falamos desses conceitos, mas nessa aula hoje nós vamos falar um pouco de psicologia comunitária e a questão do método, né? Que método se utiliza na psicologia comunitária? Ou seja, como é que se faz? O trabalho do psicólogo ele tem um método, o trabalho do psicólogo social tem uma metodologia? Claro que tem. Nós vamos observar que todo o trabalho científico tem uma metodologia, mesmo aqueles mais empíricos, nós vamos observar que tem uma metodologia. E, em linhas gerais, metodologia significa o caminho em termos de conceito grego, não originário da Grécia, é o caminho, a via, a forma pelo qual se chega a um determinado objetivo. Né? Eu costumo brincar, eu gosto de dar muito esse exemplo do pessoal que vai para o litoral aqui, né, litoral de Santos, e qual é o método que esse pessoal usa para ir para o litoral, né? Não estou me referindo ao tipo de recurso utilizado. No caso, o recurso seria um carro, uma moto, uma bicicleta, trem, ônibus, seria o recurso. Mas o método seria qual caminho seguiria. Melhor, pior, não é a questão, é que caminho eu escolheria para atingir o objetivo. Eu posso descer pela Imigrantes, eu posso descer pela Anchieta. São duas alternativas para chegar a um objetivo. É isso, então, que método significa para se chegar a um determinado objetivo, né? É um processo lógico? É um processo lógico. Por quê? Porque ele define um começo, um meio e um fim. Então ele tem uma lógica aí. Né? Ninguém faz algo cientificamente falando, ou mesmo fugindo um pouco do contexto científico, qualquer ação, qualquer atitude de alguém, sempre haverá uma lógica. Mesmo aquela mais esdrúxula, aquela mais esquisita, se alguém faz algo é porque para aquela pessoa houve uma lógica para agir daquela maneira. Que fique bem claro isso. Né? Ou seja,
quando alguém realiza um trabalho, tem motivo, a pessoa pensou a respeito daquela atividade e visualizou realizar com a sua maneira e aplicou uma lógica naquela atividade. É organizado? Aí nós já vamos começar a pensar melhor sobre o que é um trabalho organizado, ou seja, o que é um processo científico organizado. Como o próprio nome diz, ele precisa de ter uma estrutura tal que nós tenhamos os passos certinhos, nós tenhamos o material necessário organizado, nós tenhamos todas as condições de maneira bem acertada para se chegar ao objetivo. Não é uma coisa solta, como se diz, desorganizada. Deixa aí um exemplo muito interessante que eu gosto de oferecer, é um médico cirurgião, não? Ele fez o estudo, fez o diagnóstico, fez um trabalho de investigação sobre o caso e decidiu, pela lógica dele, decidiu fazer uma cirurgia, não é? Então ele vai usar os recursos e métodos. Vejam que ele também vai usar um método de cirurgia que ele aprendeu, que ele pratica, enfim, e usará recursos, todas as ferramentas necessárias que ele vai usar, não é? E quais os caminhos que ele vai seguir nesse método, não? O que ele vai fazer? Uma cirurgia mais invasiva, uma cirurgia menos invasiva, a forma que ele vai abrir, se é um corte mais vertical, mais oriental, transversal, enfim. Ele que vai avaliar o caminho que ele vai seguir para atingir o objetivo. E claro que ele sempre tem uma lógica, ele vai operar daquela forma que ele estabeleceu uma lógica para desenvolver aquela cirurgia, realizar aquela cirurgia. Ele organiza de tal forma que mesmo a equipe que vai assessorá-lo já sabe o que vai fazer, como vai fazer, o ferramental está disponível, organizado de tal forma que o instrumentalizador ou instrumentista, como queiram chamar, vai oferecendo as ferramentas, ele só pede e vai oferecendo as ferramentas para a cirurgia, não? E é claro que ele também tem que ser sistematizado. Vou sistematizar, vou dar uma ordem, né? De como vou realizar. Iniciar assim e vou passo a passo desenvolvendo até chegar no meu objetivo final. Ok, gente? Dito isso, então nós já compreendemos então o que é método, pelo menos agora. Na aula online, por favor, vamos tocar nesse assunto e por favor me cobrem isso. Depois nós vamos entender processo, né, na questão lógica, organizada e sistematizada. E dentro dessa metodologia, dentro dessa proposta metodológica, existem alguns conceitos sobre qual o melhor método a ser utilizado numa pesquisa científica. Temos vários aí, quem se interessa, procure ler a respeito, não? Temos ótimos livros para serem pesquisados sobre pesquisa científica. Interessantes que vocês podem entender o que são as várias modalidades de uma pesquisa científica, ou seja, os vários métodos que se utilizam. Dentro da área das ciências humanas, é muito utilizado um método chamado pesquisação, que envolve diretamente as pessoas nessa pesquisa. Por isso, na psicologia social, há uma interação entre o pesquisador e o pesquisado. Existe essa integração aí. Em outros métodos, às vezes, nem sempre o que é pesquisado não está interagindo diretamente com o pesquisador, né? Então, é muito importante que a gente vá atender a importância desse tipo de método de pesquisa científica que envolve, por exemplo, as psicologias psicossociais, não ações psicossociais. Isso muito provavelmente nós vamos ver ao longo do curso que vamos realizando, não só na nossa disciplina, mas ao longo do curso que nós vamos realizar, ok? Um outro ponto importante que eu quero abordar com vocês, que vai de encontro à questão do conceito de
comunidade, na questão da psicologia comunitária social, devo considerar a questão da liderança. Muito importante, liderança. Uma comunidade, na aula anterior, falou-se em favela. Para mim, pouca diferença, se é que ele existe, muito pouquíssima diferença entre o que é favela e o que é comunidade, né? Independente se comunidade ou favela, sempre, todo momento, para se ter um movimento social, para que se tenha envolvimento com pessoas, sempre haverá um líder, sempre haverá aquele que se destaca e que se apropria de uma condição, dizendo que ele sabe os caminhos para atingir determinados objetivos, especificamente da comunidade, né? Um líder, ele pode ser natural, alguns dos conceitos, não? Como ele pode ser um líder eleito, escolhido pelo grupo, né? Só para a gente ilustrar, no início da jornada humana, o líder é aquele mais forte, aquele que protegia, aquele que dava segurança, aquele que, enfim, era o cara mais forte, o cara que determinava. Na medida em que ocorre um pouco mais de um conceito mais intelectualizado, uma ação mais pensada, esse líder parrudo, ele já deixa de ser um líder e entra aquele cara que pensa, ou aquele cara mais estrategista, aquele cara mais lépido no termos de identificar a realidade, né? Eu costumo brincar também na liderança indígena, por exemplo, não só no Brasil, mas indígena em todo lugar, que o chefe, né, é o cacique, como se dizia na boa história, como se diz inclusive. Só que, de repente, quem controla esse cacique, muitas vezes, é o pajé, é o cara da religião, é o cara que recebe lá o xamã, é o cara que pratica uma atividade religiosa, aí que diz os espíritos, e aí vem a questão do receio, e o cacique então aceita, de uma certa maneira, o que o cacique determina. Então, na verdade, se o cacique for um cara sacana, por exemplo, ele pode criar uma série de problemas para esse nosso cacique. E assim nós temos os líderes, não? E nessas características, pretendo jogar para vocês também, pelo menos passar, as características de líder. Nós temos o líder democrático, nós temos o líder autoritário, nós temos o líder autocrático, nós temos ali o líder laissez-faire, ou seja, e temos o líder situacional, né? Então são características que permitem que nós tenhamos uma ideia de como é a realidade da comunidade e como a liderança está lá. Fala-se muito em lideranças hoje, então nós temos a liderança do movimento dos sem terra, liderança do movimento dos sem teto, sem casa, e vai por aí afora. Então, procuremos observar os líderes, não? Como que é que eles atuam, né? Existem questões que eu não quero entrar no detalhe, mas questões ideológicas, existem questões comunitárias, sim, verdade, mas existem também questões de oportunismo que nós precisamos de avaliar bem, né? Por isso o líder, ele tem um papel fundamental na comunidade e até mesmo, vamos chamar de grupos de trabalho, vocês sabem disso, mas e vão entender, quando vocês montam um grupo para um trabalho, que seja de curta duração, de um tempo curto, até em função da solicitação de um professor, vocês vão observar que sempre num grupo de 5, 6 pessoas, que é o normal, sempre haverá alguém que vai se destacar, que vai propor, que vai dizer, estabelecer algumas regrinhas, que vai propor mudanças, que vai dar algumas funções para alguns elementos do grupo. Então esse cara, ele de repente, ele manifesta, ele automaticamente propõe ser um líder. Porém, se houver alguém que contraponha isso, um outro líder, vai ter que sentar o grupo e discutir quem é que vai liderar.
que esse líder ele vai atribuir funções, responsabilidades, porque há uma missão aí. Tudo que eu falei agora, por exemplo, num grupo de trabalho, só para a gente fechar aqui no grupo de trabalho, existe um trabalho de pesquisa. Esse grupo vai ter que estabelecer método, vai ter que estabelecer lógica, organização, sistematização, vai ter que definir papéis, quem faz o que no grupo. Então, isso tudo, gente, reflete como esse grupo se organiza, se estrutura de tal forma que ele vai se desenvolver de tal forma a atingir o objetivo. Esse grupo ele pode dar continuidade, por exemplo, um curso como o nosso, serão 5 anos, não 10 semestres. Esse grupo pode permanecer ao longo dos 5 anos, esse grupo, essas pessoas trabalhando juntas, por exemplo. Fatalmente, esse grupo de trabalho vai se diluir, assim que termina o curso, claro, vão se diluir. Mas olha que interessante, esse grupo pode, logo depois, manter essa hegemonia e, de repente, olha, vamos ver um projeto de pesquisa social, gosta da psicologia social, e decide continuar fazendo um trabalho numa comunidade qualquer aí, para dar uma orientação, dar um apoio, identificar algumas ações que possam ajudar. Olha, esse grupo ele sai da esfera acadêmica e vai desenvolver um trabalho mais claramente, mais definitivamente, no contexto social. Isso é muito legal, tá? Então, a liderança tem um papel fundamental e eu quero reforçar isso na aula de quinta-feira, a importância disso, tá bom? E falarmos também das características de líder, não? Principalmente o líder situacional. Esse é um líder que ele atua, que ele trabalha o momento, a realidade. Ele trabalha o aqui e agora, né? Como se diz mais detidamente. Dentro desse contexto, nós temos a questão da divisão do trabalho social. Olha que interessante. Falei agora há pouco que o líder, ele sendo um líder democrático e também com uma característica situacional, ele senta, discute o que se vai fazer e quem vai fazer. E ali ele propõe quem faz o quê, ou seja, vamos fazer uma divisão da atividade aqui. Fazemos o quê? De que forma? De que maneira? O que vamos usar? Então, alguém pesquisa mais, outros relatam, outros digitam, outros organizam, além, claro, de todos pesquisarem. Então, é uma ideia muito boa que não é de agora. Esse trabalho organizado e sistematizado tem sua origem lá na época de 1800 e meados do século 17, 18, não, 17, 18, 19, por aí. Émile Durkheim é um dos principais que teve seu período de 1858 a 1917, ou seja, século 19 e 20. Então, nós já tínhamos pensadores, nós já tínhamos filósofos, já tínhamos indivíduos que já pretendiam dar uma especializada, entender o que é a divisão do trabalho, quem faz o quê. Lembrando que nós tivemos, não esqueçam, uma brutal mudança dos modelos sociais e nesse insere-se a questão da inserção do capitalismo e o desenvolvimento, aí sim, industrial. Isso reflete, portanto, que a partir daí a divisão do trabalho vai exigindo cada vez mais especializações, ok? Também isso será abordado na aula de quinta-feira, dia 10. Vamos abordar também os valores sociais, então a questão ética, né? Muito batido, muito falado sobre ética. E nós sabemos que ética é aquilo que cada indivíduo assimila e aceita como fato, como uma verdade. Não diria absoluta, mas uma verdade relativa. Ele acredita no que é certo ou errado. Então a ética é aquilo que cada indivíduo aceita como fato, como situação, como real, né? É o certo ou errado. Podemos exemplificar aquele cara que tem ética, ele é um líder, se ele considera que certo é explorar uma população,
Aqueles que o seguir vai considerar como certo também explorar. Então, explorar uma população é a coisa certa. Então, essa sociedade pode estar correndo risco. Não? Então, a ética vai de cada um de nós, como identifico, como percebo a realidade. Já os valores, aquilo vem de fora para dentro, aquilo que a sociedade propõe para o indivíduo, aquilo que a sociedade às vezes impõe para o indivíduo. Regras, normas e valores. Valor social é aquilo que se dá numa condição de compreensão de todos, exploram. Vamos imaginar que um valor social seria não fumar. É um valor social. Então, numa sociedade, fumar faz mal à saúde. Então, estabelecer como regra que as pessoas não podem fumar. Ou que deve ter condução grátis para todos. Então, todos terão esse mesmo valor social aí, né? Esses valores, inclusive, eles vão se modificando na medida em que a sociedade se desenvolve, né? Na medida que essa sociedade depura, na medida que esse sistema social ele se aperfeiçoa, esses valores também vão se aperfeiçoando, porque quem estabelece regras e valores são os próprios indivíduos dessa sociedade. E aí nós vamos abordar a origem da psicologia social comunitária. Já falamos algumas vezes, né, nas aulas passadas. Então aqui, só para dar uma reforçada, ela tem origem, como eu disse, nos Estados Unidos, né, numa comunidade psiquiátrica, trabalhando preventivamente, e que ela passa a se expandir para o mundo todo, não? E a partir daí é que nós temos, então, uma ideia de como se trabalhar a questão do atendimento social comunitário. A psicologia vem a reboque para identificar o indivíduo nesse contexto, né, já que a psicologia estuda o comportamento humano. Portanto, psicologia comunitária significa pesquisar, investigar, estudar o indivíduo no contexto social comunitário, ok? E para finalizar, nós vamos falar dos tipos de conhecimento que vamos voltar para a questão da metodologia, a questão da pesquisação, a forma como se faz um trabalho científico. E, na verdade, nós temos 4 tipos de conhecimento: o vulgar, o científico, o filosófico e o religioso. Legal? O vulgar é empírico, é falível, verificável. Ele é, como o próprio nome diz, ele é popular, né? É o famoso conhecimento popular. O científico já tem o rigor científico, ele é falível, ele é verificável, né? Mas ele tem um certo rigor, ele segue determinadas regras, ele é sistematizado, como eu falei lá em cima. O filosófico, ele é verificável, porém ele é infalível, né? Ele não tem a falibilidade, porque vem do pensamento, vem do raciocínio, né? Então, ele pode até ser verificável, mas ele é infalível. E o religioso, da mesma forma, ele, nesse caso, diz-se que ele não é verificável, ele apenas acontece. Creio eu, na medida em que a pessoa compreende o conhecimento religioso, ele vai compreender uma série de fatores, porém, ele é infalível. Trata-se de um conceito, trata-se de vários conceitos que permitem uma compreensão melhor do conhecimento humano. Tá? Isso nós vamos desenvolver mais detidamente ao longo das nossas aulas. Ok, gente? Então espero vocês na nossa aula de dia 10, na quinta-feira, e espero que vocês venham bastante afiados para a gente discutir, porque é muito importante discutirmos essas questões aí para a boa formação de vocês, ok? Até lá, um abraço para vocês.